Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja envolvendo os nossos corações. É com muita alegria que aqui estamos todos nós, né? Iniciando o ano, iniciando mais uma jornada evolutiva. Cada momento em que a gente busca, cada momento que a gente adquire para nós mesmos em conquistas é muito importante. E a maior conquista de todas é a conquista espiritual, pois esta carregaremos para a eternidade. As conquistas materiais são importantes, nos trarão, né, a sobrevivência, nos trarão os nossos confortos, mas o que vai nos realmente fazer melhor é o que alcançarmos o nosso espírito, é o que estivermos buscando a mudança interior. Isso é o mais importante, pois as coisas materiais voltam. O que mais importa é estarmos regimentando nosso amor com a nossa família, com os nossos irmãos, com aqueles que ainda nós não aprendemos a perdoar, né? Perdoarmos a todos. Não precisamos ficar próximos, né, juntinho, mas perdoar, trazermos realmente aquele amor por eles através da oração, através da benevolência, pois é para isso que aqui estamos. É isso que José de Mococa quer de nós. Quer que estejamos vindo aqui para sairmos daqui melhores, ou sairmos daqui em condições melhores para nos ajudarmos e para ajudarmos os nossos semelhantes. E a gente sabe que o maior semelhante que precisa de ajuda somos nós mesmos, né? Então lembrarmos sempre, a palavra semelhante é de estudo. Nós somos semelhantes uns aos outros. Temos as nossas diferenças, muitas, claro, é isso que torna o mundo bonito, né? E essas diferenças vão fazer com que estejamos somando, crescendo. Bom, gente? E Jesus nos abençoe para que mais um dia possamos levar a palavra de Jesus, levarmos a palavra de Deus. E é a palavra do Evangelho. Hoje é a nossa irmã Maria de Fátima que vai fazer a nossa palestra, né? Sempre faz a palestra aqui, busca nos trazer muito amor e carinho. E é o que eu sempre falo, né? Eu falo brinco com a Sandra, eu falo isso, ó. Se você falar sobre Allan Kardec, sobre o Evangelho, no pé da letra, como está escrito ali, né? Realmente não tem como errar. Não tem como errar. É falar de Jesus, é falar das bênçãos, é falar de coisas boas, é coisas positivas, né? Não tem como a gente errar. Hoje ela vai falar sobre o livro Libertação. Ela vai falar sobre o prefácio, o peixinho vermelho. Não é? Fica à vontade, tia Fátima, mas enfim. Boa noite. Boa noite. Vou falar do peixinho vermelho que está no prefácio do livro Libertação. E eu vejo um dos livros mais maravilhosos, é a minha verdade, do André Luiz. Está bom aqui, Falando. Priscila, está bom aqui? Então, é um dos livros mais, sabe, eu amo esse livro. Então, o prefácio dele, nós vamos falar sobre um peixinho vermelho. Vamos lá. A lição se chama Antes as Portas Livres. Ante as portas livres do acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia grande lago adornado de ladrilhos azuis turquesa, alimentado por diminuto canal de pedra escoa suas águas do outro lado, através do grande, muito pequenino estreito. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes, a ser estelarem, médios e satisfeitos, em complicadas locas frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbadões para os encargos de rei, e ali viviam plenamente
despreocupadamente a gula e a preguiça. Junto dele, porém, junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve, nem refugiar-se nos lixos barrenhos. Agora eu vou falar. Eu sabia que era. Esse peixinho, ele era tão judiadinho, porque havia peixes que eram muito cruéis, nem sabia que ele existia. E ele, por ser muito desprezado, ele foi estudar. Ele foi estudar o laguinho que ele vivia. Então ele contou todos os laguinhos, contou todas as pedrinhas que tinha. Tudo ali ele sabia tudo. O peixinho vermelho, ele era muito inteligente. Talvez por isso os outros peixes gostavam dele. Mas ele ficava com tanta fome, porque os outros comiam tudo. Tudo que tinha, os outros comiam. Ele saía gritando, correndo, às vezes, quando ele achava uma larguinha, os outros vinham atrás, ele tinha que correr, ou às vezes ele corria de fome mesmo, porque ele não tinha o que comer. Mas tanto, ele contou, ele viu, ele fez, que ele contou uma brechinha, porque ele era magrérrimo, os outros de fome, e ele magrérrimo, porque não comia, passava muita comida. Então, o que ele fez? Nossa, tem um lugar que eu acho que dá para mim passar. Ele não tinha nem quase escama, tinha sabe, de tanto sofrer, as escamas tinham caído. Mas daí ele pegou e falou, eu acho que eu vou passar aqui, será que eu passo? Será que eu vou conseguir encontrar o quê? Ah, mas eu vou passar, vou arriscar. Daí ele pegou e passou pela a grade, ele conseguiu passar. E lá na frente ele viu coisas lindas, árvores, aí coisas alegres, coisas. Nossa, aquilo fez ele ficar radiante de felicidade. Como ele estava perdendo tudo aquilo, olha que alegria que ele ficou. Foi nadando, quer dizer, né? Foi nadando, encontrou várias famílias de peixe, várias. Então tinha peixe, tinha várias famílias de peixe, várias. E ele muito feliz e muito alegre, ele conseguiu fazer amizade com todos eles. Então os peixes gostavam muito dele, porque ele era muito feliz. Um dia, ele nadando, ele encontrou o mar. Então ele ficou, nossa, que maravilha o mar. Nossa, quanta água! Daí ele viu um peixe enorme. Ele falou, mas que coisa é aquela, né? Nossa, tão grande! Meu Deus, o que é aquilo? E se encostou na baleia, era uma baleia. Daí a baleia fez aquele movimento e ele pensou assim, nossa, esse peixe, se fosse lá onde eu nasci, nossa, acabava com o riozinho, que é muito grande a baleia, né? Daí a baleia fez engoliu o peixe. Ai, meu Deus, que desespero, que desespero. Daí ele fez o quê? Foi rezar para o Deus dos peixes. Daí, o Deus dos peixes, tá vendo? Ele orou para o Deus dos peixes, daí a baleia fez, atchim! Que é aquela coisa que sai da água nas costas, né? E ele foi jogado fora. Daí ele aprendeu não chegar perto de nenhuma coisa muito grande, de peixe, de coisas grandes, porque sabia que era perigoso para ele. Daí ele continuou, daí ele foi para onde? Para um coral, porque os amigos peixes, muito querido, que ele era muito querido, muito amigo, era muito, ajudava, ele, sabe, aquela pessoa muito boa, o peixinho dele. Daí ele foi morar num coral maravilhoso, mas lá no coral ele ficava pensando, aí os meus amigos,
que ficaram lá. Né? Eu aqui tão feliz no meu coral, muito feliz com tudo, e eles lá. Aí eu acho que eu vou voltar para falar com eles, quem sabe eu trago eles aqui pro coral. Aí ele pegou e fez a viagem de volta. Ele voltou para onde ele nasceu. Quando ele chegou lá, oi gente, cheguei! Ninguém nem tinha notado que ele tinha saído. Ninguém gostava dele, né? Nem tinha notado. E ele tão feliz, contente, querendo mostrar o que ele viu. Muito satisfeito com aquelas coisas lindas que ele tinha visto. Daí o que aconteceu? Eles nem olharam, riam dele. Ele foi falar então com o rei dos peixes. Gordo, as barbatanas enormes, né? Daí ele foi falar e falou para ele assim: olha, eu saí e fui andando, nadando, encontrei coisas lindas, famílias de peixe maravilhoso, encontrei o mar, encontrei baleias imensas que a gente não pode nem chegar perto, encontrei coisas lindas e moro num lugar maravilhoso. Gostaria muito que vocês fossem. O rei do peixe riu gostosamente. Não, você está doido. Quando ele riu gostosamente, quando ele falou para vocês irem para lá, vocês têm que emagrecer, porque era enorme. Eles não passavam pelaquela coisinha pequenina, né? Daí ele riu gostosamente. Daí quando ele riu gostosamente, ele chamou os outros peixes também barrotos, gordos, e todo mundo riu, tocado. E um dos peixes, que era o comandante, vamos falar assim, né, ajudante do rei, falou: não, aqui é o universo, não existe mar, não existe lugar nenhum, aqui é o universo, não existe lugar, aqui é o máximo. A gente ouviu muito falar, né, que a Terra é o máximo. Então, ele pegou e ele ficou assim tristinho, né? Daí ele pegou e falou assim: não, mas só emagreceu um pouquinho, vocês falam, nunca, daí rindo, alegres, felizes. E ele falou: então não posso fazer nada. O peixinho dele, ele foi embora. Foi morar no seu coral de vidro maravilhoso, anticoral. E os outros peixes lá ficaram. Só que existem momentos na vida da gente, na vida dos peixes, que a gente ou aprende a nadar ou morre afogado, né? O que aconteceu? Teve uma seca imensa, e os peixes gorduchos morreu tudo, porque secou o riozinho. Olha que sequinho que ficou muito sequinho. Daí eles morreram todos e ele ficou feliz, o peixinho perdeu. A moral dessa historinha, que é uma historinha, muito infantil, mas a moral dela é: não sejamos gulosos, esgotamos, né? Comer tudo que vê pela frente, se engordar, ficar. Não sejamos egoístas. Eles eram egoístas. Não sejamos presunçosos. Não deixamos as pessoas, o pobrezinho era humilhado, só porque era um inteligente da turma. Então, era humilhado. Não sejamos egoístas nesse ponto. Também mostra a moral dessa historinha, que nós temos que inventar tudo, não inventar com murros e pancada, mas inventar tudo na nossa vida. As doenças que aparecem, as pessoas difíceis que aparecem,
os amigos que não é muito amigo, que aparecem. Nós temos que enfrentar tudo. E às vezes os monstros, que a gente às vezes nem consegue dormir, porque eles aparecem para a gente. O monstro do pai é o nosso egoísmo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade, o nosso querer ser mais que o outro, o nosso que nós temos que caminhar, mas nunca pisar. Então esses são os monstros que nós carregamos na nossa vida, que é a baleia. Depois, ele lá, tão feliz, tão amigo, ele lembrou daqueles que nem sabia que ele existia, moral da história. E fez o quê? Usou da amizade, do amor, porque ele não queria, ele disse que era problema dele, não. Ele saiu da onde ele estava, lindinho, maravilhoso, muito divino, e foi para onde? Onde ele nasceu, onde tinha aquelas pessoas, tudo que não gostava dele. Mas ele não ligou. Ele foi com muito amor, com muito carinho, e lá ele chegando, ele fez o quê? Passou para todo mundo o que ele tinha visto. Por que ele usou isso? Porque ele era amigo, amoroso, irmão, cheio de amor, cheio de caridade, que queriam o bem do próximo, daqueles peixes horrorosos que eram para ele. Então, e daí então ele pedindo por Deus os peixes para ajudar eles. Mas eles não queriam ajuda, porque o orgulho e a prepotência se fazia mais forte na vida deles. Então ele veio embora, deixou eles morrer. E lá eles morreram. Com todo o orgulho dele, que acontece com quem? Com a gente. Todos nós vamos morrer. E vamos saber o que nós vamos levar. O que nós vamos levar? A seca da alma? Ou vamos levar a alma fluindo de amor, de bondade, de amizade, gente? Porque nós somos. Nós aqui, no bebê, somos todos amigos e irmãos. Uma vez o Espírito falou, nós somos uma família que não deu certo, mas vamos tentar dar certo agora. Lá não deu certo, mas aqui vai dar certo. Só a gente querer, muita coisa, só a gente querer. Então a gente vai dar certo. Aquilo que a gente acha que é nosso inimigo, que é o nosso... Não é não. Apenas está confuso e não sabe ainda que tem um monte de amigos. Entendeu? Ainda não sabe ser amigo. Porque para mim ter amigo, eu também tenho que ser amigo. Como eu posso ser amiga da Lourdes se eu não consigo ser? Não consigo ser amiga. Como a Lourdes pode ser minha amiga se eu não consigo ser amiga da Lourdes? Então eu tenho que ter a amizade, tenho que ter o amor, tenho que ter o respeito, tenho que ter o carinho, tenho que ter a compreensão das pessoas. Não é eu desejar as coisas, é fazer o que o meu Denise disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Você não deve exigir das pessoas coisa sua. Você tem um caso. Eu vou explicar direitinho. Também que eu não entendi o que ele falou. Eu quero que o Carlinhos faça uma palestra. Eu quero. Mas o Carlinhos não quer fazer, porque eu quero que ele faça. Entendeu? Então, é exigir que o Carlinhos faça uma coisa para mim. Porque eu me sinto importante, eu me sinto grandiosa. Mas não, foi o que ele falou. Nós não devemos exigir nada de ninguém. Cada um faz o que é para fazer. Sabe? Agora, se você errar, o problema é seu e de Deus. Se
errado com Deus. Entendeu? Então, a historinha do peixinho vermelho, a moral dela é o grande da história. E também eu vejo, que eu até comentei com o Esmeralda, eu vejo o André Luiz. Gente, o André Luiz sofreu 9 anos no umbral, 8 anos e alguma coisa, né? Saiu do umbral. André Luiz na Terra era um médico. André Luiz no mundo espiritual era um varredor. Olha como o que a gente tem que crescer. A gente vai com todo orgulho e toda a pompa. Mas quando chega lá, vai ser um varredor. Porque ele fazia isso. Ou eu estou mentindo? No nosso lar, porque ele varria lá. Depois que ele foi aprender a veneranda, eu convido os espíritos. Narcisa. Daí ele foi aprender com a Narcisa foi ensinando a humildade dela que ela tinha no coração, foi mostrando para ele, e ele foi caminhando e aprendendo, e depois ele foi trabalhar com o Chico. Depois de muito trabalho, de muita luta, não é? A gente desencarna, depois 9 anos no umbral, sofrendo, veio para ser varredor e depois caminhou, né? Então, gente, a mulher, ele veio e trabalhar com o Chico. Quem sabia do mundo espiritual antes dele escrever? Quem? Fala para mim, quem? A gente lia, da Bíblia, mas não dizia nada do mundo espiritual. Quem que veio e jogou na nossa cara o mundo espiritual? André Luiz, através de Chico Xavier. Ele veio e mostrou que nós saímos daqui e não morremos, continuamos trabalhando. Quando eu sempre falo que quando eu sabia que Deus que era o culpado, era mais fácil. Agora eu sei que a culpada sou eu, né? Quando era ele o culpado, não, ele me castigou, é ele que está me castigando. Então, o culpado é ele. Mas agora eu sei que o culpado sou eu. Tudo que eu faço, tudo que eu planto, tudo é eu que cuido. Então, ele mostrou que eu vou para o nosso lar. Dá até barriga. Eu vou lá para o nosso lar, chego lá no nosso lar, tem um monte de pessoas trabalhando, e eu lá leiga, não sei nada, dando uma pessoa terrível aqui na terra. Não, daí eu não vou para o nosso lar, eu vou para o outro lugar, não vou para o nosso lar. Daí lá, daí eu tenho que aprender. O que aconteceu com o André Luiz? Ele aprendeu, mas aprendeu aonde? No umbral ele aprendeu, comendo mato, tomando água suja, a ferida aberta da barriga, que ele tinha um câncer. Daí ele veio e mostrou o nosso lar para nós. Gente, a gente deu aquele livro, mas eu tenho uma amiga que até hoje não consegue ler o nosso lar. E é espírita. Porque ela acha que, nossa, tudo isso não, é um pouco mais. Eles são coisas básicas, você tem que parar mesmo, daí a coisa fica feia. Então, ele mostrou que nós passamos como passamos dessa vida. Depois vem vindo outros filhos, aquelas pessoas que parou. Então, tudo isso foi o André Luiz, através do Chico, que passou para todos nós. A moral dessa história do Chico é mais isso. Ele se esforçou muito para passar para nós tudo isso que a gente hoje sabe. Tudo que a gente sabe foi André Luiz que mostrou para a gente. Não é? E a gente vê
o quanto ele se esforçou para tudo isso. E ainda tem pessoa que não acredita, não adianta, acha que a Terra é o universo, é igual os outros peixinhos, acha que a Terra é o universo, como Deus, acha que Deus é realmente bonito, não é? Pensa bem, uma Terra que é a menor coisinha do universo, é o menor planeta do universo, é a única que tem pessoas encarnadas. Não pode, né, gente? Então é a mesma história do peixinho. Lá fora existem coisas imensas, gigantescas, divinas, e que a gente está indo para aprender. Quem quer aprender? Quem não quer não aprende. Mas daí é uma pessoa em Deus, na nossa educação. Quem mostra os livros, mostra os espíritos, mostra a gente como eles são. Às vezes a gente sente até vergonha quando eles manifestam e falam tudo de novo, 1 milhão de vezes. Tudo de novo, 1 milhão de vezes. Tudo de novo, 1 milhão de vezes. E a gente sai leigo, não sai leigo, sai pouco, porque saber sabe, só não quer agir. Então, gente, o que o André Luiz fez para nós? Uma bênção, uma bênção. O Sola sempre falou que a codificação é uma bênção, e é mesmo. Se você pegar os livros de Kardec, são uma bênção mesmo. Abre a sua mente assim. Mas se você ver os livros de André Luiz, está ali atrás, o ensinamento, é muito ensinamento. O Sala falava que se a gente lê 500 anos os livros de André Luiz, a gente tem que abrir, a gente vai ver que não viu aquela palavra, não viu aquele ensinamento. Tem tanto ensinamento que passa desapercebido de nós. Então, o André Luiz, ele trouxe todas as maravilhas, tá aí, ó, ele jogou assim, ó, pá, pega quem quiser, leia quem quiser, desfrute quem quiser, ame quem quiser, aprende quem quiser. E a gente, às vezes, se torna os peixes gordos, né? Aqueles peixes gordos que não queria nada. A gente se torna. Mas aí cada um, vamos caminhar com Jesus, eu já falei demais, está quase lá. Daí, gente, vamos aprender com o peixinho dele, amar, fazer amizade, ser irmãos, sermos companheiros. Você está precisando de alguma coisa, minha irmã? Eu estou aqui, tá? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui, tá? Eu não preciso me falar que você está precisando, mas eu estou aqui. Se você precisar do mundo para chorar, estou aqui. Eu choro no seu e você chora no meu. E a gente vai se unir. Porque nós somos o quê? Uma família. E é isso que é o importante. E é isso que José de Mococa quer. É isso que Deus quer. É isso que Jesus quer. Uma família de amor. Uma família unida, uma família irmã. É isso que Deus quer. Não sou pessoa sozinha. Tenho um amigo do lado, pode contar, eu tenho certeza que ele vai abraçar, vai amar e vai sair felizes. Um comum. É isso que Jesus e José de Mococa. Uma boa noite, é isso que eu queria falar.